em cima do ar-condicionado? Nada. Então, Ué, vamos embora. então deixa, bora. Vamos começar. Então, gente, eu vou fazer uma apresentação aqui um pouquinho rápida, né? Eu sei que tem gente que tá vindo aí pelo perfil do Du. Quem já é do perfil da loja já me conhece, talvez também não conheça o Du. Então, depois que me apresentar, eu já passo a palavra pro Du. Ele já se apresenta e a gente começa a falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Eu sou criadora da Sansara Arte, né? E o que é a Sansara Arte? Sansara Arte ela nasceu, na verdade, da minha vontade de trabalhar com o que eu amo, que é com arte, com artesanato, com a joalheria, né? Aliado ao que eu entendo que é meu propósito de vida, que é trabalhar com a cura, né? E como que eu vou fazer essa junção, né? Como que eu pensei em fazer isso? Com os cristais, óbvio, lógico. Acho que até minha mãe tá aí online, ela que é a bruxona da família, ela pode confirmar. Ela quem trouxe eles para minha vida desde muito criança. Eles estavam dentro do filtro da água, eles estavam segurando porta, eles faziam parte da vida como um todo lá em casa, né? Muito. Então eu cresci com eles na minha vida, né? E aí, enfim, ela já é terapeuta há muitos anos, a gente também já trouxe isso para mim desde muito nova, tá aí ela. Desde muito nova, a gente também até teve loja esotérica, ela já me botou para trabalhar de novinha lá, e eu tinha que saber de cor tudo, todos os nomes, para poder vender tudo. Então, foi muito bom para mim isso, né? E aí, quando eu resolvi criar com a intenção de trazer esse propósito de cura, né, que entrou a cristaloterapia, que era esse trabalho que eu queria apresentar, né? Então, a Sansara Arte, ela é a confecção de acessórios terapêuticos como ferramenta de cura, e para isso se utilizando dos cristais, né? No caso da Sansara, eu uso cristais brutos, pedras brutas, que é o que eu me identifico mais, é o que eu gosto mais. E aí, nessa busca de tentar entender melhor esse universo e trazer um conteúdo que também fizesse sentido para mim, eu comecei a buscar, né? Porque para quem gosta de ler sobre isso, para quem estuda, sabe que existe de tudo, né? Tu encontra de tudo. Tu encontra material de todo tipo, com todo tipo de fundamento, e eu lia aquilo, e eu tinha contato com aquilo, e eu, gente, tem nada a ver isso aqui, ou não tá, não faz sentido com o que eu acredito, né? E agora eu vou te contar uma história que eu acho que tu nem sabe. Que Ai, foi, Jesus, que medo. que foi como que eu te conheci, né? Daí eu lá, né? Google, maluca, gente, o que eu vou fazer? Só tem louco falando loucura pra mim, não tô gostando disso aqui. Eu senti a necessidade de seguir uma linha. Eu preciso seguir uma linha. Se eu começar a escutar todo mundo, eu não vou conseguir aprender nada e nem conseguir passar isso, né? E aí eu lá no Google digitando, daqui a pouco achei um artigo. Agora eu não me lembro se era direto sobre cristaloterapia ou se era cristais com chakras. Lá do Eu Sem Fronteiras. Eu nem sei se tu ainda é colunista do Eu Sem Fronteiras, mas... Não, eu parei, não tive mais tempo de escrever para eles. Então, isso foi lá em 2017, eu nem tinha loja ainda. Eu lá olhei, eu li o artigo, eu falei, cara, que fantástico. O jeito que ele fala é bem o que eu gosto. Eu senti uma afinidade muito grande, né? Eu Legal. olhei lá em cima, Eduardo Melo. Falei, quem é esse Eduardo Melo, né? Fui lá no meu Instagram pessoal, procurei Eduardo Melo. Aí encontrei teu perfil, comecei a seguir. E aí comecei a seguir a tua agenda também. E aí, graças a Deus, a Luana do Coca Marralho em Floripa também acabou conhecendo o teu trabalho. E aí vocês marcaram os primeiros cursos, que foi quando a gente se conheceu e tudo começou a conspirar e a fazer sentido na minha vida. Daí eu realmente consegui começar a me sentir sendo guiada por uma linha que fazia sentido para mim, na verdade, né? Que não era uma linha de achismo. No teu caso, já era uma linha, assim, que é a prática, né? Uma pessoa que tem a experiência na prática, que traz isso de uma forma bem didática, que é o que eu estava buscando e é o que eu trago para a galera. Então, gente, vou passar a palavra pro Du, ele se apresentar para vocês, e aí a gente começa a falar sobre os amuletos, né, Du? Legal, Mandar. exato. Então, gente, bom dia. Bom dia, valeu, Bruno. Legal, adorei conhecer essa história. Não lembrava, acho que você não tinha me falado que tinha sido. Desse eu não te falei, mas foi Não, lá em né? 2017, muito antes de começar a loja ali. Então, eu escrevi para eles durante uns 2 anos, eu acho, mas aí depois que minha filha nasceu e muita coisa aconteceu, eu não tive mais tempo de escrever, então, mas foi um lugar. Tem muito artigo lá ainda, se Tem, alguém quiser ler, né? tem. Chama Eu Sem Fronteiras, é um site bem legal.
E eles até me mandam, mas eu não tive mais. Foi uma pena não conseguir escrever, continuar escrevendo para eles. Então, gente, bom dia para quem não me conhece. Meu nome é Eduardo, eu trabalho com cristais, com cristaloterapia. Né? O meu trabalho com cristais começou por volta dos 15 para 16 anos, que eu comecei a estudar por conta própria. Estudei durante 1 a 2 anos sozinho, né, por livros, comprei todos os livros dos sebos perto da minha casa, aí eu ia para a Praça da Sé em São Paulo, e pegava todos os livros e fazia experiências comigo, até que eu conheci a pessoa que me ensinou tudo de verdade, que foi o Antônio Duncan, que foi um grande mestre de cristais, que eu tive o prazer de pegar a última formação completa dele em vida, né, depois ele morreu, fez mais uns 2 cursos no outro ano, e aí fez a passagem, foi embora. E aí eu continuei, né, estudando por conta própria durante uns anos, aí acabei realmente achava esse mundo muito legal, mas muito místico, esotérico no mau sentido, que tem o lado bom, né, que é o lado profundo, e tem o lado dos dogmas e das crenças e de um monte de falas sem base, né. E aí eu fui buscar uma faculdade de naturologia, que quem é aí do Sul sabe, porque aí no Sul também tem, em Floripa, Sei. perto aí, né, de vocês. Então, que é uma faculdade da área de saúde que trabalha, né, com as práticas integrativas e complementares, e aí eu fui justamente para a faculdade para trazer o máximo possível de um embasamento, né, terapêutico, científico, de processo, para que esse trabalho com cristais tomasse uma coisa mais pé no chão e pudesse ser replicável e compreensível, né? Porque hoje em dia você tem, se você pegar muitos autores, você vai ver que parece que é um monte de crença, né? Ninguém te explica o porquê. O cristal é para isso, mas por quê? Da onde vem, da onde começa, para onde vai, né? Qual é a energia dele, qual é a essência, sei lá, não tem explicação. Mesmo o Duncan, que era uma pessoa incrível, que tinha muito conhecimento por trás, às vezes não tinha tanta paciência de explicar também, né? E eu sou o contrário, eu tento sempre trazer ao máximo. Então eu fui buscar justamente a faculdade para isso, me agregou muito, foi lá que eu conheci a terapia floral, né, do o Dr. Bach e depois de diversos outros autores, e aí a terapia floral é extremamente desenvolvida no Brasil e no mundo, né, então eu aprendi muito com psicólogas, muito com o pessoal de floral, aí eu trouxe esse conhecimento do floral para os cristais, e aí é onde meu trabalho deu um grande salto, que eu consegui entender uma linha de raciocínio para que a gente pudesse trabalhar em saúde mesmo. E em Exato. saúde não precisa ser só uma coisa cientificamente comprovada. Isso é uma coisa que naturalmente com o tempo a gente vai chegar lá, né? Mas que antes de você comprovar, você tem que entender que é um método, né? Porque senão fica esse monte de uma salada que tem por aí, lógico, tem pessoas boas, mas são muito poucas, né? Infelizmente, você achar troncos legais de cristais são muito difíceis. É muito difícil. E aí eu fui, né? Acabando a faculdade, eu ainda fui fazer uma pós em acupuntura, justamente para poder entender melhor toda essa questão da fisiologia energética, né? Porque o cristal ele vai atuar no nível energético, né? Principalmente. E aí, mas espera aí, tem uma fisiologia, tem um funcionamento, né? E a gente tem 2 troncos principais de estudos disso, tradicionais, milenares, que é o tronco chinês e o tronco indiano. Também tem o tibetano, mas o tibetano a gente não tem muito acesso. Tem outros, mas esses 2 são os principais. Aí eu fui fazer a pós-acupuntura e depois acabei também me abrindo para a Índia, por esse lado de Ayurveda, minha esposa dá aula de yoga e tal, mas isso, a parte indiana foi por experiência própria, livros com conversas, swamis, mestres que eu fui encontrando, não foi nenhuma pós. E assim foi, né? O meu trabalho, você puxou até a questão da prática, né? Ele, desde então, eu fiz o meu primeiro curso com o Duncan de 16 para 17 anos. Dos 17 anos em diante, eu nunca mais parei de atender, né? Dos 17 em diante, assim, no comecinho era pouquinha gente, eu fui evoluindo, eu cobrava R$ 10 no comecinho, né? Isso fazem 16 anos, 17 anos, né? Tô falando velho já, Jesus amado. 15 anos, 15 anos, fazem 15 anos. Então, comecei ali um trabalho de prática, né? De atender, que é um trabalho de maca, que é o meu trabalho principal hoje, que é o reestabelecimento do livre fluxo energético, ajudando o corpo voltar para o seu estado de saúde através do seu realinhamento energético, entendendo não apenas, como era no começo, a parte energética em si. Depois que você vai só para o energético, só para os chakras e tal, aí você vai entrando na esfera emocional, na esfera mental, na esfera espiritual, e vai vendo como que esse mecanismo saúde e doença vai indo. E é o meu grande trabalho de todos os dias, é esse atendimento clínico, prático, todos os dias. E aí, lógico, né, é isso que traz a verdadeira experiência, né? Porque você pode ler um monte de coisa, mas quando você sente,
a energia de uma pedra, é totalmente diferente, entendeu? Quando você entra em ressonância com ela, que demora, não é tão simples. Ressonância quer dizer no nível de você entender a essência dela mesmo. É uma coisa que você tem que ter muito tempo de estudo. Não é porque é só quem começou antes que sabe, não. Às vezes você pode ter pouco tempo, mas você tem que ter uma vivência com elas, né? E quanto mais você tem a vivência com elas, mais aquilo passa a ser uma verdade, né? Porque você... tudo que está só no nível intelectual não pode ser chamado de um conhecimento verdadeiro ainda, porque ele ainda não foi incorporado no sistema, né? E cristal, se não for assim, você não aprende. Lógico, primeiro você tem que estudar com alguém, você tem que ler um livro, você tem que fazer um curso, você tem que partir de um princípio. E depois utilizar. E uma das utilizações dos cristais, eu utilizo muito em maca, tal, é justamente os amuletos, os colares, todos os lugares que eu... Né, as pessoas falam do como que eu uso. Falou, tem vários, né? Mas aqui, como esse é o assunto de hoje, eu falo, uma delas é com amuletos, né? E eu tive aí, agora eu conto para as pessoas a historinha, né? Quando a gente se conheceu, né, lá em 2000, e foi 18 ou 17, eu não lembro. Do curso do primeiro, 2018. 18, né? A Bruna chega do nada e falou, Du, tem um presente para ti, né? Vocês falam aqui. Aí eu falei, nossa, obrigado, né? Não sabia o que ela falou, só que eu esqueci, eu te trago amanhã. Eu falei, tá bom, beleza. Aí a hora que eu vi, era um amuleto de Larimar, que é essa pedra que ela tá usando, inclusive. Né, que é um cristal que para mim também é o meu grande xodó, inclusive tem um aqui também, está aqui junto comigo, tá? E foi muito interessante, assim, né? Porque eu lembro, você estava meio no começo ainda, tal. Isso foi de sábado, não, foi de domingo para segunda. Acho que foi domingo que você me deu o colar, né? Foi. O amuleto, porque não era um colar, né? A gente já fala a diferença. E quando, de manhã, na segunda-feira, eu acordei e fui meditar o normal, e aí durante o processo me veio, tipo, usa aquele amuleto. Nossa, foi uma experiência incrível, assim, acho que foi uma das mais, eu acho que hoje posso dizer que foi a mais forte em termos de amuleto, no sentido de vinho, assim, porque eu tenho o meu hoje, mas são coisas que eu faço, que é uma coisa que eu sei que é para a vida, que é para me acompanhar. Mas aquele não, aquele foi uma peça que eu falei, nossa, gente, que coisa incrível, eu tive experiências incríveis, né? Aí tanto que eu lembro que eu te mandei mensagem, uma mensagem grande, né? Um áudio no WhatsApp, falei, olha, se você tava com medo de alguma coisa, com receio, ou qualquer coisa, vai, porque você nasceu para fazer isso. Nem te conhecia, né? Gente, Então... vocês não vão acreditar, eu vou dividir isso com vocês. Eu conversei com o Dula no curso, eu falei, eu tô saindo do curso na segunda-feira e eu tô indo procurar uma casa, porque eu vou me mudar, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de tudo, eu tô morrendo de medo. E aí, quando eu recebi o áudio dele falando aquilo tudo, eu tava no carro, a caminho aqui da Praia do Rosa, para procurar uma casa para morar, morrendo de medo da mudança. E eu recebo o áudio dele e ele falando tudo aquilo pra mim, o quanto que ele tinha sentido do meu trabalho, que era pra eu continuar, que era pra eu enfiar a cara. Eu falei, mano, cheguei aqui no Rosa, já cheguei alugando casa, já falei, vamos embora, fica aqui mesmo, é isso aí. Fez toda a diferença. Exatamente, né? Isso que eu falo, a gente está aqui todos para se ajudar, né? E aí a gente foi, né? Que nem a Dani entrou também, virou amiga, a gente foi todo mundo ajudando, então é legal, né? E é legal a gente entender porque é isso, né? Que nem agora você conheceu o Jorge, né? Porque eu fiz a live com o Jorge, você conheceu o Jorge, fazer com ele. E é essa rede que faz as coisas ficarem realmente legais, né? E aí eu tava falando isso, né, gente, para vocês entenderem, né? Porque é isso. Quando a gente fala de um amuleto, a gente está falando de uma coisa um pouco acima, né? Mas eu não vou começar nisso, acho que é legal você entrar no assunto e depois eu falo. Sei lá. Vamos lá, essa é a história. Eu fui tentar buscar, porque eu falei assim, como que a gente vai falar amuletos? Cara, é um troço milenar, né? Se tu vai começar a estudar a história, gente, tu começa lá atrás, tu já começa lá em Atlântida, tu já começa com um negócio, né, feroz ali, né? Aí tu tem, já desde as civilizações mais antigas, aí tu já tem menções na Bíblia, tu já vai para a cultura romana, esse briefing aí de todas as civilizações, talvez tu consiga dar de uma forma um pouco mais clara para todo mundo. Mas assim, a primeira coisa que você percebe é que isso não é novo. Isso não é nem um pouco novo. Pelo contrário. E parece que isso se desacreditou com o passar do tempo e agora é que isso está retomando. Mas lá atrás, em civilizações muito, muito mais antigas, isso já era tão normal, não era nem discutido, né? Eu acho que vai até mais longe do que a gente pode
rastrear, né? Porque, no fundo, eles são... Na verdade, eu nem falo muito pela base teórica, né? Apesar de eu já ter ido atrás, mas praticamente você vai falar de todas as culturas, né? Todas. Todas elas, né? Então, desde de alguma pedra, de um jade lá do pessoal da Nova Zelândia, né? Desde aqueles amuletinhos aqui do pessoal, sei lá, da Amazônia, tem uns sapinhos, eu não sei o nome, né? Lá do Pará, eu esqueci, que tem Ai, um nome específico. não Sabe lembro qual é? agora. Né? Aí a gente tem as grandes joias da realeza, que são incríveis também, que são peças incríveis. A gente tem todos os grandes, né? Com praticamente todos os contos de fada, não todos, mas grande parte deles. Você sempre tem um amuleto que, no fundo, ele é uma representação simbólica, né? Ou do momento, ou daquela pessoa que está usando ele naquele momento. É como se ele fosse um objeto que ele vai representar o momento evolutivo, ou as capacidades, ou as conexões que aquela pessoa está realmente fazendo ali. Né? Eu tenho a minha história com amuletos, ela é incrível, porque eu comecei a estudar cristais mesmo com 15 anos, e isso é uma coisa muito louca, né? Porque, até te falar, eu me arrepio, porque desde o começo, sempre eles estiveram do meu lado, inclusive eu também fazendo. E eu parei de fazer isso fazem acho que uns 2 anos só. Pouca gente sabe, né? É que eu não fazia, tipo, não era o meu trabalho principal, mas logo no começo, é como que se eu sentia que eu precisasse usar as pedras. E a maneira mais fácil era como um amuleto. Uhum. Então, eu estudava as pedras, eu via e falava, qual que é mais? Nossa, essa aqui para mim chama muita atenção. Né? Eu quero muito. Como eu não sabia fazer muita coisa, eu fui para a linha meio hippie. Né? Que era o quê? Durepox com aquelas coisinhas. Na verdade, no começo era só Durepox, não tinha nem madeirinha. Aí, Durepox fazia um buraquinho, enfiava um fio e usava. Moleque, né? Meio hippie, então, tipo, Sim. e eu nunca mais esqueço, logo no comecinho, eu tinha um pingente de Agatha Blue Lace e mais um outro, aí eu olhei e falei, imagina que sonho um dia ter todas as pedras. Eu consegui ter o molho de todas, tipo, hoje tipo, tem tudo aqui, né? E eu falava, nossa, que incrível, né? E aí eu fui fazendo, então assim, eu estudava, no comecinho eu atendi um pouco, vendia alguma coisa ali, assim, aí com o tempo eu fui usando o Durepox com as tipo umas miçangas de madeira para passar, chama caneca, né? Eu descobri. Agora Uma caneca. você está fazendo um amuleto para a Bru, para minha esposa, então ela Uhum. estava me mostrando lá. Aí eu descobri que chama caneca. E aí depois eu aprendi aquela linha encerada, fazer aquelas redinhas. Macramê. Aí isso, meio, não é o que tem Tipo hoje, é um macramê. simples, né? E aí eu fazia, e em todas essas fases eu tinha as minhas pedras, né? Eu tinha uma que eu selecionava e usava durante meses, assim, às vezes até anos, né? E aí disso eu tirei a roupagem hippie, aí eu comprei umas coisinhas de, né, banho de prata e banho de ouro, comecei a colar e tal, e depois eu vi que já não era mais para eu seguir nesse caminho, porque eu já não tinha mais tempo de fazer isso. Mas, assim, sempre, a minha vida inteira, eu estou com um amuleto, né? Então, tipo, agora, no momento, o meu mesmo, ele fica aqui embaixo, que ele é um de ametista, com ouro, que eu fiz agora, né? Mas esse aqui, por exemplo, eu devo estar com ele acho que há 1 ano e meio, uns 2 anos já, que eu não tiro, né? Eu tiro para nadar, surfar, andar de skate e só. Só. É só isso, entendeu? É uma coisa que não sai de mim. Então, é uma coisa que, quando a gente fala de uma maneira mais profunda, é uma peça que realmente ela vai te ajudar a se identificar e a se sintonizar com o momento ou aquilo que você está precisando naquele momento, ou seja, uma virtude que você está precisando ancorar para que você possa evoluir. Ele te ajuda a ancorar e a estruturar no seu corpo aquela energia que seria a tônica dessa fase. Né? Essa fase pode ser curta, ela pode ser uma semana, um mês, ou ela pode ser longa, 1 ano, 2 anos ou coisa assim. E aí não importa, inclusive, como esse amuleto é feito no sentido dos materiais, né? Lógico, a gente tem às vezes um ouro, que é a expressão mais top de tudo mais, mas se você olhar nas culturas tradicionais, você tem do mais básico, né? Você tem das coisas mais rústicas, dos índios, por exemplo, até uma realeza. A força do amuleto, ela é sempre, o mais importante é o significado dela. Né? Certeza. Então, o que é legal entender é que não tem uma única maneira de você fazer um amuleto. A única coisa que seria legal entender é que o amuleto ele é individual, né?
ele não é em massa, entendeu? Tipo, você faz um estilo e vai para todo mundo. Beleza, pode até ser 3, 4 pessoas que têm uma identificação com aquela pedra que vai ter um efeito legal. Mas quanto mais individualizado ele for, desde uma coisa simples até de uma alta joalheria, né, passando pelas brutas, roladas, cabochão, o que você quiser. Quanto mais individualizado ele for, e o mais importante, quanto mais a pessoa que o faz tem consciência do que está fazendo, né, aí muda tudo, entendeu? Por isso que é muito legal você conhecer as pessoas que fazem, né? As consciências de pessoas que fazem. Você é uma pessoa que eu gosto muito, né? Que faz, que tem uma consciência muito legal. Neste exato momento, eu estou dando uma consultoria para uma outra pessoa que eu estou conhecendo, que eu não quero falar nome nem nada, mas que também é muito legal ver o que tem por trás, a consciência do que essa pessoa traz, ou que está buscando, né? Conheço outras alunas que eu dou curso, né? Então, para mim, cada vez que eu dou aula para alguém, é que você acabou ficando mais amiga, né? Então a gente acaba trocando Sim. mais ideia e tudo mais. Mas cada vez que que eu encontro alguém, que eu dou aula para alguém, que fala, Du, eu trabalho com joia, eu trabalho com alguma coisa. Esses dias a gente fez uma coisa, eu e a Thaís também, Thaís Bigatti, acho, não sei, que ela é também faz os tipos de amuletos muito legais também. Então, sempre que essas pessoas veem, e outras várias, desculpa, gente, as outras que eu não falar, porque é muita gente para a gente lembrar o nome, eu fico muito feliz. Né? Muito feliz porque é um movimento de retomada de consciência de que um artigo que teoricamente para uns é só adorno, ele pode, além de ser belo, porque ele deve sim ser belo, Sim. né? Ele pode ter uma função muito grande, né? E quanto mais as pessoas que fazem estão buscando isso, é incrível. Inclusive, não fiquem, né? Tem algumas pessoas que devem ficar, mas tem muita gente no mercado. Esquece essa história, né? Porque vai vir quem tiver que vir para você fazer o que tem que ser feito para essa pessoa, né? Isso é o Com mais certeza. importante, né? E tem mais uma coisa assim, só bem por cima. Esse conhecimento ele pode ir muito longe, né? Então, assim, quando a gente vê, outro dia eu dei aula para uma menina, acho que é Carla, que ela chama, de Manaus, que ela estava fazendo um curso também de design de joias e não sei o que lá, e ela que me contou que ela foi fazer o curso dela, eles foram para a Itália fazer alguns estudos lá, e Sim. foram assistir uma aula de um alquimista falando sobre como fazer amuletos. Ele falou que ele fazia umas coisas muito loucas, assim. E eu fiquei muito Eu feliz acho de ouvir surreal isso aí. e ainda existe esse tiozinho lá, entendeu? Mas ela falou que metade da sala não queria nem ouvir, porque as pessoas nem entendem mais. Muitas ali estavam só para coisa da estética, entendeu? Tudo bem, eu não julgo, mas estou falando que existe essa arte, né? Assim como existe uma coisa que eu não tenho acesso, o pessoal me pergunta, mas quem que você conhece para fazer isso? Mas eu falo sempre da astrologia védica, o mesmo da gemoastrologia, né, que as pessoas que utilizam as gemas pela linha astrológica, mas não pedra para signo, né? De acordo com o seu Aham. mapa, com um monte de coisa, aí você faz uma lapidação correta, né? Aqui no Brasil tem uma conhecida nossa, que é a Catarina Gano, ela estuda a parte da astrologia com gemas, ela é incrível, ela tem alguns vídeos no YouTube, Catarina Gano, também vai. Agora, da astrologia védica eu não conheço, né? Eu sei só que a Cristine, né, que vende os cabochões, Sim, ela conhece um cara na Índia, ela tem um material, mas ela não está conseguindo, ela não tem como abrir isso para a gente ainda, porque ela precisa, né, acho que traduzir, fazer, mas ela falou que um dia ela vai conseguir também ter esse material. Então, é uma coisa que eu fico feliz porque existe vários troncos incríveis para a gente estudar, né, para isso, e eu acho que esse conhecimento a gente está só começando assim, a entrar nele. Né? Não sei se você tem alguma coisa mais para colocar dos amuletos, que da sua visão. não, não. Essa questão da individualidade que tu fala, o fato de você, no meu caso, né, trabalhar com um cristal no bruto, ele já de cara já te traz uma coisa única ali, né? Que o bruto ele já tem essa vantagem, né? Ele é aquele ali e igual, gente, nunca mais. Daquele jeito, daquele formato, realmente nunca mais, né? Exatamente. E é a grande sacada. E foi daí, bate um pouquinho com o que tu tava passando pra gente agora, que é essa questão do experienciar, né? Existe a teoria, ela deve ser estudada, né? Pra você conseguir ter uma base, pra você conseguir. Mas dali em diante, que tu sempre ensina a gente, né? A gente experienciar. E cada um vai ter uma experiência única. E essa experiência ela tem que ser levada em consideração, né? Que é essa coisa de não fazer de uma forma engessada, de tu não falar o que
né? Pode, não pode, tá certo, não, não tá. Isso que é o que eu acho que limita muito as pessoas de conhecerem vários cristais, de se conectarem com eles por conta disso, né? Exatamente, acho que não, é exatamente isso, né? Na verdade, primeiro se você falou do bruto, né? Então, a questão do bruto também, ele é muito legal, que ele tem menos interferência, né? Mas não quer dizer que às vezes você não consiga um cristal até de uma lapidação. Tem muita gente que fala, pô, Du, você não gosta de pedra lapidada. Para o trabalho de cristaloterapia, não. Mas Uhum. algumas pessoas que trabalham com joalheria mais alta em termos de valores, às vezes não tem como fugir, né? Não, Então você vai ter que aprender a pegar as pedras naturais, as pedras de lugares da onde você compra mais puras, mais legais, uma energia mais interessante, para que você tenha a energia mais pura possível. Mas o bruto, com certeza, ele tem isso. Ele é menos manipulado possível. Ele não é 100% neutro como as pessoas acham. é. Ele foi dinamitado, ele foi quebrado, teve um monte de coisa também. Pouquíssimas pedras você foi tirado direto e pegou ali. Às vezes acontece, mas é raro. No mercado que a gente compra não é assim. Mas realmente o bruto é incrível por isso também, porque ele tem essa questão da individualização. É para ele, aquela peça, não tem outra igual, e é incrível. Eu tenho aquele que você me deu até hoje, aquela peça tá, na verdade não lembro agora onde está, mas ela tá lá no consultório, acho. Porque às vezes assim, eu uso um tempo, aí eu vejo que aquela peça já não serve mais como amuleto, que o trabalho já foi feito, desfaço ele, pego a pedra e vamos trabalhar, entendeu? Já coloco no consultório, coloco em cima dos outros, porque aí a gente Sim, não precisa ter apego também. O com amuleto, ele certeza. tem, geralmente ele vai ter uma função e um tempo. Acabando aquele tempo, não adianta querer colocar ele de novo muito tempo, porque ele não vai entrar no mesmo pico. Você pode até pôr para uma festa, porque é bonito, legal, como adorno. Mas como amuleto, dificilmente ele volta, né? Ou você fica com ele e vai, mas poucas vezes. Eu tenho um pingente de topázio imperial que eu fiz também no ouro, que de vez em quando eu volto ele, assim. É um único, a grande maioria, mas assim, foi. Como amuleto foi. Aí de vez em quando Com que eu uso um certeza. pouquinho, alguma coisa assim. E com relação a essa questão da individualização da experiência e de não engessar, eu acho que isso é o mais importante, né? Se você pega um monte de regra, que nem as pessoas colocam, né? Não pode usar pedra tantos dias, não pode usar tal pedra, não pode sei o que lá. Legal, a gente tem diretrizes, a gente tem que ter uma linha, um fio condutor, mas a gente não pode ter alguma coisa que engesse a gente, porque você não sabe o que aquela pessoa precisa, né? Com certeza. Então, tipo, quantas pessoas que nem a gente fala sempre de obsidiana, que às vezes é uma pedra muito intensa, tal. Na última live que eu fiz, ou na penúltima, uma aluna que já está virando amiga também, ela falou, Du, eu quero dormir com obsidiana. Ela me chama muito, entendeu? O próprio Jorge tem uma de 50 quilos, A do né? Jorge é surreal. A do Jorge Então, não. aí eu vou falar, não pode? Como não pode? Você tem que entender quem é aquele ser. Agora, se você quer utilizar ele, a sua energia com a dele vai ser uma coisa única. Só você pode me dizer o que vai dar É. daquilo, né? Então, o mais legal desse estudo, assim, é você ter troncos e diretrizes para você não ficar só naquela coisa só intuição, intuição, intuição. Tem que estudar, ter a base, mas a partir disso, experienciar. E é muito comum, se vocês forem uma pessoa que está se conectando, que está alinhada, que está buscando, de às vezes virem alguns insights e falam, meu Deus, sério? Será que eu tenho que fazer isso? Mas não faz muito sentido. Aí vem uma vozinha e fala, faz. Faz para você ver. E aí você descobre uma técnica nova, assim, ou uma via nova. O meu trabalho foi muito desenvolvido assim, né? Eu peguei, estudei, estudando um monte de coisa, estudo psicossomática, estudo a parte espiritual, estudo a ciência, estudo as pedras, e aí do nada, pum, você fala, nossa, nunca tinha pensado por essa via. E aí vem a via, te mostra a vida te mostra uma via, te mostra outra, e é assim que a gente realmente evolui, e é assim que cada pessoa, tanto quem usa o amuleto quanto quem faz o amuleto, vai descobrir as suas características e Sim. vai descobrir qual é a individualidade de cada um. Porque não existem, assim como não existem dois amuletos, não existem duas Brunas, nem dois Edus, nem dois ninguém igual, entendeu? E isso E fica aí a muito gente tem que evidente, né? valorizar isso. Isso fica muito evidente quando tu faz sob encomenda, né? Daí a gente está trabalhando com a energia do cristal e tu já tá fazendo essa peça com a energia daquela pessoa que vai possuir ela, né? Exato. Bah, daí Isso é o... tu tem a junção perfeita, né? Eu tava falando, eu tava falando pra Bruna, ela assim, meu, adorei meu amuleto. Eu falei, cara, ele foi, a gente fez junto. Porque, né? Exatamente. Fomos nós juntas, com a tua energia ressoando contigo, o que tu queria. Ele ficou do jeito que tu queria, porque era isso, né? Era você
e eu te ajudando a criar aquilo ali, né? Eu meio de campo ali entre você e o teu cristal, né? Exatamente. E isso é um amuleto verdadeiro, né? Então, tipo, porque a grande maioria das pessoas não conhece tanto de pedras. Então, você é a pessoa que vai É. conhecer tanto as pedras e quanto o processo, né? E vai orientar, mas a pessoa sendo o norte, né? Porque é só quem vai utilizar que sabe qual pedra que ela precisa, qual o formato, qual a caneca. Adorei esse nome caneca que eu aprendi ontem, né? E agora eu sei o que é caneca, eu não sabia o que era, se é pequena, se é direita para esquerda, qual o tipo de metal. Esse processo, quanto mais individual ele for, quanto mais conectado ele for, mais incrível ele é. Então, é isso, né? Eu fico, de verdade, eu já tinha falado para muita gente isso, eu falo sempre, né? Eu fico muito feliz com esse movimento que está tendo, né? Eu vi que de quem entrou, a Suzana entrou também, uma outra aluna, ela também está super nesse caminho, né? Outro dia eu fiz com a Joana Madia, um outro que já é mais de joia, agora tem a Flávia, que é uma outra pessoa que eu atendo, que também é de joias, e todas elas com essas buscas, eu falo, cara, que incrível, né? Tem a Thaís, que eu já falei, tem a Xante Japamala, que eu sempre esqueço o nome dela, né? Xande Mas tá que aí. é do Sul. Oi? Ela tá aí online também, porque ela Ela tá, e eu sempre é esqueço o bacana. nome dela. Tu vai ter, né? Agora, assim, quando tu tem esse movimento com pessoas que estão trabalhando com um propósito correto, com responsabilidade, inclusive, né? Para tu poder passar o conteúdo, um material, um conteúdo, um ensinamento para o teu cliente, para quem busca isso, né? Para ele conseguir ter ali uma base sólida para ele conseguir se guiar, né? E é isso que é legal. E fora o que tem hoje em dia de pedra falsa, de pedra tingida, né? Esses dias mesmo eu vi em 2 lugares já, tipo, ágata de fogo, entendeu? Umas lojas grandes até, né? Com uma chapona de ágata. Gente, aquilo dá uma dor no peito pra gente, Tá. tipo, ágata de fogo, gente, é carésima, é pequenininha, ela tem um foguinho, assim, uma coisa muito louca dentro. Aquelas chapas de ágatas meio avermelhadas ou marrons, a maioria até é Não é. tingida daquilo, sabe? E lugares grandes, lugares de pessoas que teoricamente entendem, vendendo ágata de fogo, sabe? Assim, e, tipo, ai meu Deus, não falando mal, porque todo mundo se engana, todo mundo erra, eu também erro, e com certeza eu devo fazer algumas coisas, eu ter algumas pedras que já passaram por algum processo que eu não descobri ainda, entendeu? Mas o importante é que a pessoa esteja buscando, entendeu? E tem alguns erros que são muito básicos, É. né? Sem falar de pedra da lua, pedra do sol falsa, isso aí a gente nem entra porque é muito Isso junto, aí, a gente nem comenta essa parte. né? Então, tanto que assim, uma um dos cristais que a gente decidiu conversar, né? Porque eu cheguei e falei pro Dudu, cara, falar dos cristais. Ele disse, tá, mas qual que tu quer falar? Eu falei, eu tenho muito legais, diferentes, que tu me trouxe nos cursos, que eu tô inserindo nas peças, que eu tô tendo feedback bacana. E é uma das primeiras que a gente tem um artigo essa semana e tem a ver com isso. É, tipo, ele falava uma questão relacionada assim, ó, que você não deveria usar a malaquita é muito forte e ela é também tóxica. Então, da mesma forma que você pode ter coisas boas, você pode ficar contaminado. Tipo assim, um artigo falando dessa forma, entendeu? Que é isso que a gente está trazendo aqui, né? Então, essa seria o primeiro cristal que a gente vai começar agora. E também a gente lembra que ele é o top ranking dos falsificados atualmente, né? Sim, tem muito agora, né? Mas calma aí, volta. Ela dizia que era uma pedra que o quê? Que ela podia trazer, porque travou só um pouquinho aqui para mim, que ela Ela é uma pedra poderosa, Uhum. poderosa e tóxica. Então, da mesma forma que ela poderia atuar poderosamente para o bem, ela poderia atuar mal. E aí fazer mal para o nosso organismo. Tipo assim. Ah, gente, eu acho isso muito. Você já me conhece, né? Então, tipo, para mim não Pois é. faz muito você utilizar uma abordagem dessa. Eu acho que essa abordagem de um cristal te fazer mal, que é? Como um cristal pode te fazer mal se ele vai só aumentar o que você já tem dentro de você? Uma coisa que eu ensino em todos os cursos. Primeiro slide, cristal não traz nada de fora, ele só traz de dentro e ajuda você a reconhecer uma coisa que você não estava conseguindo entender que você tinha. O cristal nunca vai te trazer uma coisa fora, uma coisa mal de fora. Não existe como. Né? O que ela pode fazer, às vezes, é te ajudar a entender um aspecto de sombra que você não entendia, e ao trazer um aspecto de sombra, você pode ver alguma coisa que não é gostosa, entendeu? É. Mas isso é mal ou isso é bom? Né?
Eu acho isso muito, muito bom, apesar de às vezes ser sofrido, né? A gente sabe que é assim. Então, eu acho que você pôr uma coisa dessa gera um pouco desse misticismo, que é o que eu mais tento combater, entendeu? De tipo assim, não, entendeu? Beleza, existem muitas pedras tóxicas para o corpo humano quando ingeridas, Sim. né? Ou se você pegar uma pedra bruta e fizer um elixir e tomar, tem gente que vai falar, não, se eu toco nela, ela já me intoxica. Eu acredito que não é bem assim, tem que ter alguma pesquisa para isso. É muito fácil falar isso, mas eu, sinceramente, eu acho muito difícil um cristal te intoxicar tão facilmente, assim, até porque a pele não é tão porosa, no sentido assim, ela é, mas metal é uma coisa grande, né? Uma molécula grande, sei lá, eu não sei. Eu não sou químico, eu não posso entrar nessa parte tão claramente, mas o que eu posso falar é do ponto de vista energético, entendeu? Que isso é a parte que eu uso sempre. Não, entendi. Tipo, malaquita, ela é um cristal incrível, que eu acho que trabalha muito, principalmente a palavra que eu uso para ela é poder pessoal, né? E sim, quando ela entra, né? Inclusive eu fiz alguns atendimentos essa semana, onde ela estava bem no chakra cardíaco, ela vai ancorar a gente no nosso eu, né? No nosso eu real, na nossa essência. E sim, às vezes, a hora que você entra em contato com essa pedra e trabalha com ela, você fala, ai, sério, eu tenho que ir, sério, eu preciso me colocar, sério, eu preciso falar, sério, eu tenho que, tipo assim, dá um certo medo às vezes, porque ela vai te ajudar a trazer essa força de dentro para que você possa se colocar, para que você possa fazer, para que você possa ser, né? Então eu gosto muito dela porque ela traz essa estrutura interna, uma estrutura mais yang, né? Mais assertiva, mais coluna, né? De te ajudar a ser no mundo, te ajudar a se colocar no mundo, né? Mas eu sinceramente não acho que ela vai te trazer um aspecto, né? De te fazer mal. Para mim, esqueço, Não, né? isso aí é. Eu acho muito legal que tu representou muito bem para mim na época que você nos ensinou sobre ela, que é quando você falava da onde ela vem, né? Malaquita, ela vem de um país de guerra, né? Você falava assim, no Congo. Ela já vem. Eu considero ela um cristal extremamente guerreiro, porque só para chegar aqui ele já enfrenta uma barra, né? Eu entendo Exatamente. que é um cristal faca na bota e é isso que ele te coloca quando tu usa ele, né? É muita força dela, assim, né? E Malaquita ainda vem de curar o mal, né? Malaquita, quitar o mal, né? Então ela uma pedra muito forte. E lembra que o mal nada mais é do que um desalinhamento com o propósito, com a unidade, com a nossa essência. Quando a gente se desvirtua do nosso caminho, esse é o mal verdadeiro. Alguém que faz mal, alguém que está desvirtuado do seu próprio caminho, do caminho da unidade, do caminho de Deus, do caminho da essência interna, né? E ela tem, quando eu ouvi essa história de uma loja, que eu sou amigo do dono, que ele estava me contando, né, que ele estava me contando da pessoa que ele compra, né, que é o dono da mina, que falou que é um país muito, muito tenso, muito difícil, e que tipo, é tudo legalizado, numa boa, mas as pedras elas já tem que sair escoltada com o exército, quase, assim, É. sabe? Para chegar no aeroporto. Então, é uma coisa intensa. A malaquita não é uma coisa leve, não é uma pedra sutil. É uma pedra, né? Ela vem, te ancora, te segura e vai, entendeu? Então, para quem não conhece, ela está aí. Né? É um verde mais escuro. Existem em outros locais do mundo. No Brasil, a gente também tem algumas. Mas eu gosto de trazer essa simbologia de África para a gente entender essa coisa bem terra, bem estrutura. É, Ela ajuda a gente a ancorar e a fortalecer muito, né? Para a gente, tipo, vai, entendeu? exatamente. Só abrindo um aspas aí, antes de falar para a próxima, a malaquita, gente, quando a gente fala de limpeza e energização de cristais, a gente também tem que levar em consideração a composição química desse cristal para saber como é que você pode colocar ele, né? A malaquita ela tem isso, a malaquita ela é derivada do cobre. Então, ela, para você fazer a limpeza, não é interessante você colocar ela em contato com água e sal, por exemplo, né? Então, não que água e sal não sejam uma ótima forma de limpeza e energização, mas daí a gente abre esse aspas aí, que essas pessoas às vezes compram um cristal, ou compram e daí já botam nesse método água com sal aí e acaba com a pedra, né? Acaba com ela. Outro dia teve uma pessoa do Instagram, não lembro o nome, ela falou, meu Deus, eu tô com muito medo, não medo, mas ela falou alguma coisa assim, falou, porque eu peguei a minha malaquita, eu coloquei na água com sal e ela trincou no meio.
será que a energia está muito densa aqui? Será que fui eu, alguma coisa? Aí eu falei, não, até o Duncan dizia, né, que se você coloca ela na água com sal, a grande maioria não trinca, mas ela pode às vezes, até dar uma trincada porque ela dá tem alguma reação química ali que não é legal. Então, realmente, água com sal e a malaquita não. Geralmente, métodos secos, como a selenita, que é o mais comum, né? Isso aí. Por exemplo, tem essa plaquinha aqui, inclusive quem tem amuleto ou joia, assim, é muito legal ter as plaquinhas de selenita. Essa daqui é do Marrocos, essa daí é do Brasil, né? Ou mesmo as drusas de cristal, né? Que são essas drusazinhas aqui. Sim. Você tira ele à noite, se você não quiser dormir com ele, a maioria não dorme, quando são pedras maiores, põe em cima dessas plaquinhas durante a noite, ela limpa, ou da drusa de cristal, e aí no outro dia você põe de novo. É incrível. É um jeito legal para limpar a malaquita principalmente. É isso aí. Gente, vamos para a próxima. Era óbvio que a gente ia ficar fofocando aqui, a gente não ia conseguir falar de todas. Eu já estava imaginando que isso ia acontecer, né? Sempre, né? Sempre. Mas vamos passar para a próxima, então. E aí eu quero ver se vocês conhecem realmente eu e o Edu. Tô vendo que tem bastante amigo aí, cliente. Vou começar a falar dela. Aí vocês vão dizendo se vocês sabem quem é, tá? É simplesmente aquele cristal mais maravilhoso de todos, entendeu? O Todos. lindo, o lindo. É o mármore de Atlântida, diretamente dos mares do Caribe. Olá, já coloquei. Quem é? Lá de mármore. Como é que Fala, eu e o fala Edu, você dele isso. como é Fala você. que não? Como é que eu e o Edu pensei, como é que eu vou fazer uma live com o Edu? Não vou falar de Larimar, gente. Vocês estão pedindo é pra gente fazer live e não falar de cristal, então, não falar de Não Larimar. dá. Não Não dá. tem como, né? Aí tá todo mundo aí respondendo. É isso aí, galera. Vamos Boa, puxar a boa. linguiça mesmo pra esse lado, a gente gosta mesmo, a gente fala, e é isso. E é o que eu aprendi muito com o Edu. Foi meu primeiro cristal dentro do meu trabalho, eu conto isso. Primeira vez que eu saí realmente para buscar cristais com o intuito de trabalhar com eles, né? Com a loja, com a Sansara Art. A primeira loja que eu entrei, a primeira caixa que me chamou a atenção, a primeira pedra que eu peguei foi uma Lancia. E tá comigo até hoje. Esse aqui já é o sucessor dele, é a versão 2.0 já. Esse primeiro que eu consegui, que tá lá, que tá comigo até hoje, fica ali comigo. E eu levo ele comigo para sempre. E é como você falou, você ter a teoria é muito legal, mas você poder experienciar de uma forma, né, concreta o que ele atua, como ele atua na tua vida é fácil, né? Fica fácil de falar, fica fácil de entender, é uma outra percepção. Eu fiz um post essa semana ainda falando dele, e no dia seguinte, coincidentemente, fez também. E é É, isso, cara. Larimar cara, falar dele a gente fica até faceira, né? A gente fica leve, a gente já fica tranquilo. Eu acho que ela tem muito a ver comigo por causa disso, porque ela me remete a isso, ela me remete à calma, à tranquilidade, a que tá tudo bem, não importa o que aconteça, não importa o momento, tá tudo certo e vai ficar tudo bem e vamos aproveitar esse momento, né? Vamos é sempre aproveitar. assim, né? E que eu falei, a minha também está aqui, né, Bruno? Aqui é uma grande que eu tenho aqui, que é uma que fica aqui é o lugar onde eu estou atendendo online, e tem a minha escrivaninha ali também, ela fica lá e vem pra cá nas lives, porque é isso, é um cristal que me ajuda muito a me conectar também com tudo, comigo, com essa essência toda, e eu acho que é isso, ele é muito curioso, ele dá em um único lugar no mundo, né, na verdade é praticamente pelo que eu sei, é uma única mina, tem até um Instagram chama Mina del Larimar, né, em espanhol, Não, aquele Instagram é incrível, que é aquilo ali, o incrível, dia que que tu mandou, mostra. eu pirei, eu falei, gente, É incrível, tipo, você vê aquilo e aí às vezes eles mostram os mares em volta, tal, uma ilha. Então é um cristal muito único, assim, sabe? Porque ele dá em um único local do mundo e ele vem ensinar o que os grandes mestres ensinam, né? Eu estava até pensando sobre isso. Eu assisti um dia a palestra do Dr. César Devesa sobre Sankhya. Filosofia Sankhya é uns troncos indianos, vamos colocar assim de maneira simples. E o princípio básico deles é que não existe nada nunca fora do lugar. Tá tudo sempre certo. Tudo o que acontece, aconteceu porque tinha que acontecer, né? E o Larimar é aquele que traz a calma para a gente poder entender e vivenciar isso, né? Que a vida é um fluxo, né? Que eu falo sempre do princípio chinês, chama Wu Wei, W-U-W-E-I, né? Tem até um livro escrito Wu Wei, né? Que ele mostra que, tipo, tudo é um fluxo. E a vida tem esse fluxo e quanto mais a gente segue esse fluxo, mais as coisas ficam bem
tranquilas, leves, né? Que no fundo o pulo do gato é você entender o fluxo, entender para onde ele está te levando e seguir, né? E A solta, gente quer ir para o só nosso. solta. Exatamente, só solta. É aquela coisa do barquinho, né? Tem um livro que eu sempre indico, que ele chama A Sabedoria da Natureza, do Roberto Otso, que ele explica vários princípios taoístas, né? E um deles, ele fala sobre o ensinamento do rio, que eu dou sempre esse exemplo, né? Que ele fala que o rio segue sempre pelo caminho mais fácil, pelo caminho que ele consegue seguir, né? Então ele fala, o rio Tietê em São Paulo nasce acho que a 60 ou 80 quilômetros do mar. E ele Sim. entra por um caminho de mais de 2.000 quilômetros, né? Até conseguir fazer uma super volta para chegar, porque ele não vai brigar com a montanha, ele não tem como ir contra a montanha, não é da natureza dele. A natureza dele não o permite. Então, ele vai sempre para o lugar mais baixo, para o lugar que. Então, ele fala: se tem um buraco, ele não fica brigando com o buraco, ele entra no buraco e espera encher, e ele continua. Se tem uma pedra, ele não fica brigando com a pedra, ele dá a volta nela. Né? Se tem uma curva e ele vai para a direita, ele quer ir para a esquerda, ele vai para a direita, porque é o caminho que a vida quer que ele segue. Que siga. Então, quando você entende isso, o Larimar para mim é isso, né? É você entender e sair do controle, relaxar, uma pedra muito relaxante, para que a gente possa fluir com essa vida. É difícil? É difícil, porque a personalidade quer ir para um lado, né? É. Mas a alma quer ir muitas vezes para o outro. O pulo do gato é para conseguir alinhar, né? E o Larimar é aquele que fala: tudo bem, vai. Não tá tão fácil, mas deixa. E se a vida falou que é para lá, eu vou, entendeu? Então é o nosso grande, nosso xodó, né? Isso mesmo. É o show do Isso. com Vamos certeza. lá, próximo. A gente falar Eu mais um pedi para pouquinho conversar sobre ela com vocês, com o Edu, vi que teve gente ali que comentou sobre ela, comentou dela ali, coincidentemente. O Edu apresentou para a gente um dos módulos do curso, que ficou fantástico para mim, porque não é um cristal, né? Não é uma pedra, mas está inserida dentro do estudo da cristaloterapia, assim como o coral, né? Que é a abalone, que foi, eu vi gente comentando ali também, que para mim foi o máximo, gente, o máximo. Eu sempre gostei de abalone. A gente tinha em casa acessórios de abalone, assim, acessórios que a gente fala tanto de uso da casa. Sempre tive uma afinidade muito grande, sempre achei lindo. Daí eu chego no curso do Edu, Edu fala abalone. Eu falei, que? Mas a Como abalone assim? não é cristal, ele assim, mas é uma concha, enfim, né? Uma gema orgânica, e a gente usa assim na cristaloterapia. E eu achei incrível, já saí com algumas abalones lá do teu curso, e depois comecei a inserir já ela nas peças da Sansara, e tive feedbacks fantásticos de clientes meus com relação ao uso dela. Falei, não, essa aqui vai fazer parte da família, né, gente? Não tem condição. E eu queria muito trazer, porque muita gente não sabe, né? Que Você tem ela alguma para mesmo mostrar assim. aí? Não tenho ela solta, foi tudo. Eu tenho um amuleto que eu fiz, que é dela com Heliodoro, que eu fiz essa dupla aí, que eu queria um amuleto bem específico. Era um dos cristais que a gente já falou hoje, não sei se vai dar tempo, mas é essa aqui de cima, gente, que troca de cor aqui, essa multicolor, ó. Incrível. Fale mais. Acabou. E eu tava. Hã? Não, fala. Eu continuo. Faladeira, pra faladeira hoje. Né? Daí, o que eu achei bacana, tu trouxe ela pra gente na época do curso, e eu utilizei ela muito, baseada também na questão que você trouxe com relação à depressão, que eu achei muito bacana, né? Que daí eu senti uma afinidade com ela nesse sentido também, e com relação também à criatividade. Eu acho que ela traz isso, né? Que daí tu fala as formas, as cores, todas essas cores trazem uma beleza para a vida, uma cor para a vida, e é o que dá aquela animada, que daí já atua na tua criatividade, e aí já atua no teu bem-estar, que também já influencia se você está num estado depressivo, né? Não vamos falar depressão, ela não cura depressão, ela vai Exato. Boa. tratar um estado depressivo, né? Uma apatia, enfim, ela vai te auxiliar nisso, né? E diferente dos cristais, o que eu achei muito bacana quando eu li, agora eu não lembro onde é que eu li, e falava como ela é nova, né? No mercado, digamos assim. Enquanto os Uhum. cristais eles já têm uma história milenar, né, e já vêm sendo feitos pela natureza há milhares de anos, o abalone ele foi descoberto meio que na década de 60, assim, só. Tipo, ele é o novão, eu acho aí da cristaloterapia, é o novinho. É. Porque, Tem uma linha xamânica que utiliza ele para queimar salve, essas coisas, porque ele é uma concha grande, né? Tipo, aham, da minha mão, a hora que você conta ele inteiro, assim,
Então, eu sei que muita gente da linha xamânica utiliza. Eu não sigo essa linha, especificamente o Duncan seguia. Então, eu até tenho uma concha que ficou aqui em cima, aí até entrou para casa da minha sogra, que eu estou aqui na casa dela, né? E aí a gente deixou umas pérolas dentro, mas é a concha inteira. Hoje não é tão fácil achar a concha inteira hoje em dia. Não. Mas é nova mesmo. Eu usei muito mais a madrepérola, né, antes, tal, mas não para cristal, né, mais para joia, para essas coisas, né, essas... Isso mesmo. E é minha vez de falar isso. Vai, fala um pouquinho. Fala, então, a gente tem 6 minutos só, você acredita? Já acabou. A Você gente vê queria falar um monte de cristal. o papo bom voa, né? É, Mas é isso, né? O abalone ele é muito interessante justamente porque se você olha ele, você vê essa cor, esse jogo de cor que tem, né? Então é isso, é o que você falou, a gente não trabalha com uma pedra para depressão. Eu acho isso muito perigoso, inclusive, se você pega alguém meio hardcore, o cara não faz nenhum trabalho de psicoterapia, de psiquiatria quando precisa às vezes, e fica usando cristal porque alguém falou que vai curar. Não vai curar, né? Mas o abalone, ele vem do elemento água, que está ligado com o segundo chakra, que está ligado com toda a parte de criação, né? E grande parte, lógico, existem muitos casos, mas muita gente que está meio deprê, tá tudo meio cinza, tá ali porque às vezes a vida justamente ficou cinza, a vida perdeu sim. a cor, perdeu o brilho, perdeu a capacidade de se encantar por uma flor, por um pássaro, por um mar, por um vento. E aí isso fica às vezes em coisas mais difíceis, em coisas grandes, sei lá, e aí não vamos entrar nem em quais são as causas. Então ela, Sloshko, ela sozinha, num tratamento também, ela não vai fazer tudo, né? Mas ela vai ajudar, ela é uma pedra, né? Eu colocar, na verdade, é uma concha. Eu uso muito em complemento com outras pedras para ajudar justamente a trazer esse movimento de volta, a sair desse enrijecimento, dessa coisa muito travada, muito cinza, para que a gente possa ver possibilidades. Falar, oh, peraí, tipo, isso aqui não tá legal, mas por que não aquilo ali, né? Por que não você criar uma coisa nova? Por que não você entender que você pode criar um novo? Né? Então é muito importante, é uma das minhas principais para a criatividade e para toda a região do segundo chakra, que é do baixo ventre ali, para criar coisas novas, né? Tanto, mas aí pode até para questão de fertilidade, apesar de não ser Eu mais aliei indicada, mas ela em alguns, é, peraí, que é em você? alguns trabalhos de. Travou? Travou um pouquinho, mas eu ouço meio picado falando aí para ver. Pelo menos foi no finalzinho, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Ou travou para todo mundo, todo mundo? Agora acho que voltou. Fala aí, Bruno. Você não está ouvindo? Não está ouvindo? Vou, voltou, só que aqui que não. O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo, né? Então acho que foi o da Bru. Ainda bem que só faltavam alguns minutinhos para acabar. Escreve. Aí. A gente fala. Você me ouve, Bru? Não, né? Deixa eu escrever aqui. Então, gente, acho que a gente vai ter que falar tchau. Bom, posso falar então? Né? Gente, tinha que ser a live com a Bru assim, né? Eu acho que ela não quer acabar, né? Porque falta acho que 1 minuto ou 2 para